E aí galera, beleza? Então, eu decidi gravar um videozinho aqui falando sobre o MapReduce do Hadoop. No caso, para ajudar vocês na atividade aí do guardado. E eu preparei um exemplozinho também em Python é, sobre essa atividade. E eu vou estar falando sobre o MapReduce e mostrando esse exemplo para vocês. Então, eu decidi primeiro falar um pouco sobre o MapReduce, porque eu acredito que seja o foco dessa atividade, né? Então, eu acredito que ele passou aquele arquivo Python para facilitar o entendimento do MapReduce. Ele mostrou como funciona direto no Hadoop, ele mostrou configurando a máquina virtual, como é que a gente colocava os comandinhos e tudo mais. Mas ainda é um processo bem complicado. Imagina que ele pediu para resolver em Python, com aquele script que ele tinha passado, para facilitar para a gente. Então, eu vou comentar aqui sobre o MapReduce, que eu acredito que é o foco, e vou mostrar o exemplo que eu fiz e o que seria interessante, né? Vocês tentarem entender bem o que é esse MapReduce, né? E tentar brincar um pouco com o código, ver como é que as coisas funcionam, dar uns prints, tentar mexer alguma coisa, pra tentar entender melhor como é que aquilo funciona, né? No fim é só um exemplo simples aqui de forma a tornar as coisas mais fáceis. Então beleza, eu preparei esse documentozinho aqui no Notion, tanto para mim me guiar, quanto para vocês terem alguma coisa depois, né, para vocês lerem também sobre esse vídeo aqui que eu estou fazendo. Então eu preparei aqui, né, sobre o MapReduce, eu escrevi com as minhas palavras aqui sobre o que eu entendi sobre do MapReduce. Então não sei se está 100% correto, mas foi o que eu entendi. Então beleza, coloquei aqui uma descriçãozinha sobre o MapReduce. Então, basicamente, o MapReduce é um conceito de um modelo de programação, né, que permite a gente lidar com grandes quantidades de dados, sejam eles estruturados ou não. E a principal vantagem é que é um modelo que permite processamento em paralelo e permite que a gente distribua essa carga de processamento entre vários nós do Hadoop. Então, o Hadoop ele facilita esse processo para a gente. A gente até conseguiria fazer isso direto na programação, com Python, Java, C Sharp, o que fosse. Até dá pra fazer, mas é bem mais complicado e você tem que se preocupar com muito mais coisas que podem dar errado, sendo que utilizando o MapReduce e o ecossistema do Hadoop, muitos desses problemas são já tem solução ou são mais fáceis de resolver. Então, essa é uma das principais vantagens de utilizar esse algoritmo do MapReduce. Aí só comentando um pouco, né, sobre esse nome do MapReduce, ele tem esse nome porque basicamente ele abstrai toda essa lógica de você ler diversos arquivos de fontes estruturadas e não estruturadas em basicamente duas etapas principais, o map e o reduce. Tem outras etapas que, se vocês pesquisarem mais sobre o MapReduce, tem algumas etapas entre, né, o map e o reduce, e também depois e antes do map e depois do reduce, tem alguns passos, mas nesse caso são partes que a gente não mexe diretamente. São coisas que acontecem no Hadoop. O Hadoop cuida disso. As partes que a gente mexe é o map e o reduce. Apenas isso. Então, só reforçando, a gente vai ver bastante essa parte do map e do reduce, que é como a gente estrutura a lógica do nosso programa. Então, eu deixei aqui a descriçãozinha do MapReduce. E aqui comentando sobre o exemplo Python que eu criei. Então, eu tentei deixar o mais simples possível. Ah, eu não usei nenhuma biblioteca e para testar vocês só precisam ter o Python 3 instalado na máquina de vocês. Não precisa criar ambiente virtual, porque eu não instalei nenhuma biblioteca, então vocês não precisam instalar nada além do Python. Então não precisa de ambiente virtual. E uma recomendação minha, eu recomendo utilizar alguma IDE ou editor de texto. Pode ser Visual Studio Code, Notepad++, pode ser até bloco de notas se vocês quiserem.
porque eu acho mais fácil de vocês testarem e também porque no Colab vocês vão ter que ajustar o código porque eu separei ele em mais de um arquivo. E o Colab, em geral, ele tem aquela estrutura sequencial. Então, se vocês quiserem testar no Colab, vocês vão ter que, na parte que eu chamo um arquivo, vocês tiram essa chamada e colocam o código direto, né, do arquivo. Então, vocês vão ter que ajustar. Por isso que eu recomendo utilizar alguma IDE. Mas beleza, esse é o ponto que eu queria comentar. Eu deixei o link do exemplo Python aqui, tá no GitHub. Tá aqui, ó. Então tem o um exemplinho aqui. Eu vou mostrar no meu computador aqui pra vocês. Ok. Aí eu também coloquei um outro ponto aqui, que é referente à estrutura do código. Então eu falei sobre os arquivos que eu dividi. Eu expliquei o porquê, né? Porque fica complicado a gente... Quando a gente olha um arquivo gigante, sei lá, mais de 100 linhas, já é complicado você olhar ele e entender a ideia principal daquilo. Então, é uma boa prática a gente quebrar o código da nossa aplicação em mais de um arquivo, porque fica mais simples de entender. Aí também você bate o olho no arquivo, você sabe o que aquele arquivo faz. Então, expliquei aqui e eu coloquei cada um dos arquivos que eu criei. Tem mais arquivos lá, mas são arquivos. Tem um arquivo aqui, ó, deixa eu mostrar. Tem esse stop words, que é um arquivo que o próprio guardador passou, né? Que tem as palavras que devem ser removidas. Estão aqui. E tem o git ignore, que é coisa do git, então são pastas que o git ignora, e tem o readme. Fora isso, são os arquivos que eu criei. Então aqui. Eu coloquei uma descrição sobre cada um, eu tentei deixar o mais simples possível. Eu vou comentar mostrando no código também, mas caso vocês tenham alguma dúvida depois, está escrito aqui também. Resumidamente, é claro. Então, tem o arquivo principal, que é basicamente a ideia dele. É alguém que não conheça o projeto, olha para ele e entenda o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos por como que isso funciona. Tem esse arquivo chamado input reader, que se a gente traduzir, né, seria a entrada, o leitor da entrada, né? Então, a missão dele, a única coisa que ele tem que fazer é ler os arquivos da pasta input e, após a leitura, retornar esses dados, né? Retornar as linhas que foram lidas. É só isso que esse arquivo faz. Tem o arquivo map.py, que ele engloba toda a lógica da etapa de map do Reduce. Então, toda a lógica que a gente programar para o map está nesse arquivo. Então, vamos supor, eu preciso fazer uma alteração só no map. Então eu já sei que tudo relacionado ao map está nesse arquivo. Então eu não vou ter que ficar procurando no meio do código onde está a parte que eu preciso. A parte que eu preciso, o ideal é que ela seja pequena, né, bem enxuta, e esteja num único arquivo. Tudo relacionado a essa lógica, né, no caso ao map. Então eu também resumi aqui a parte do map, expliquei resumidamente como funciona. E a mesma coisa aqui para o reduce, está escrito errado, mas reduce.py. E ele também engloba toda a lógica da parte de reduce. Então, se vocês quiserem ver alguma coisa relacionada à lógica do reduce, é só ir no arquivo do reduce. Ok, acho que da parte de explicações mais teórica é isso. Eu não entrei em muitos detalhes sobre o funcionamento do MapReduce, até porque eu também não domino totalmente isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, recomendo que vocês perguntem por guardado ou vão em outras fontes procurar mais informações. Mas aqui é o ideal, a ideia é que vocês consigam realizar a atividade e entendam melhor o que é esse MapReduce, né? Então vamos lá. O código aqui, deixa eu ir pro main. Que o main é o arquivo principal, é o arquivo que a gente executa a aplicação. Então ele é o arquivo mais importante, né? Então eu tentei comentar cada parte do código, né? Cada coisa faz, principalmente nesse arquivo aqui. Então, se a gente vier aqui no começo, né? Então, lendo todos os arquivos.
Então o que eu faço aqui? Eu falo, ó, no meu arquivo input reader tem esse negócio aqui, ó, read files, que se a gente olhar aqui em cima, ó, def read files. Então isso aqui é uma função. Então eu criei uma função que lê todos os arquivos da pasta input. E aqui, ó, eu importo e chamo esse método. O retorno desse método é guardado nessa variável lines. Então aqui em lines tem todas as linhas de todos os arquivos. Então eu vou entrar agora nesse arquivo input reader para a gente ver como é que funciona. Mas aqui, só olhando para essas duas linhas, dá para saber, ó, a gente foi chamado esse método read files, que vai ler os arquivos, e com isso eu peguei as linhas. Pronto, sem muita dificuldade. Então, beleza. Agora vamos entender, né, o que eu fiz aqui, né, nesse input reader. Beleza. Teve importações aqui, que no caso é esse list dir. Então, list de lista, opa, e dir de diretório. Então, é uma função do próprio Python isso aqui, tá? Isso aqui não precisa nem de biblioteca, já está pronto isso aqui. Que ele lista todos os diretórios e arquivos dentro de uma pasta. Que a gente utiliza aqui, ó, para listar tudo que tem dentro da pasta input. Então, é isso que esse carinha faz. Lista tudo que tem no diretório. Pronto. Opa, eu apaguei sem querer. E aqui tem desse os.pef tem outras duas funçõezinhas que eu importei, que é uma função isFile. IsFile é uma pergunta, né? Tipo, é um arquivo? Então, se é uma pergunta, ele vai retornar true ou false. Então, basicamente, é um método que verifica se é um arquivo ou não. É isso. E join é apenas para juntar, fazer o join do caminho do arquivo, né? Então, com isso aqui vocês não precisam se preocupar muito. Ele é mais para montar os caminhos do explorador de arquivos, né? Então, se a gente pensar input barra aí arquivo.txt, né? Então isso aqui é um path. Quando você junta, por exemplo, o nome da pasta, quando você junta o nome da pasta com o nome do arquivo, você está fazendo uma junção. Em português, junção. Mas em inglês seria um join, né? Você está juntando. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ele está fazendo um join com um input aqui. Como eu falei, não precisa se preocupar muito com os detalhes aqui, né? Então, ok. Ele vai pegar tudo que é um arquivo nesse diretório input. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem um monte de arquivos, né? São todos os arquivos que o guardado passou. Então, só de vocês virem aqui no GitHub e baixar, né, o zip, vocês já vão ter tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Ele vai pegar todos os arquivos, tá vendo aqui, ó, only files. Então aqui tem apenas o nome dos arquivos. Eu criei essa variável auxiliar aqui para a gente guardar as linhas, né? As linhas de todos os arquivos. Então, se são linhas, isso aqui é uma string. Então, eu iniciei essa variável com uma string vazia. Então, isso aqui é uma prática comum, né? A gente iniciar variáveis para quando a gente vai utilizar ela depois. Então, ela foi iniciada aqui. Então, se eu tenho o nome de todos os arquivos aqui, agora eu tenho que abrir esses arquivos. Então, eu falei, ó, eu vou percorrer todos os arquivos. Então, eu vou percorrer todos os arquivos e cada arquivo, né, na sua vez, né, quando ele estiver passando por eles, então, quando esse for no primeiro arquivo, o que vai estar nessa variável file aqui é o conteúdo, aliás, é a string, né, o nome do primeiro arquivo. Então, na primeira iteração vai estar o nome desse carinha aqui, na segunda iteração vai estar o nome desse aqui. Iteração, para quem não sabe, é cada vez que o laço de repetição repete. A gente chama isso de iteração. Então, file vai ter
o valor de cada arquivo. Então, primeiro vai ser C0001, depois esse P, e assim vai, né? Então, aqui tem o nome de cada arquivo. Então, se eu tenho o nome do arquivo, eu falo, então, abre esse arquivo. No caso, eu especifico em modo leitura, né? Já que eu só quero ler. Eu utilizei esse with do Python, que ele permite que a gente, no caso, quando a gente usa essa função open, a gente precisa fechar ela. Mas se vocês olharem aqui, eu não fechei. Isso porque eu estou utilizando essa estrutura do Python, que é o if. Com if, a gente consegue definir um escopo. Então, se a gente olhar aqui, ó, o que tem dentro do if? Tem essa linha aqui. Então, o arquivo vai estar aberto somente aqui. Quando ele sair daqui e vier para cá, por exemplo, já vai fechar esse arquivo automaticamente. Então isso aqui facilita a nossa vida, porque senão a gente teria que fazer f.close, né? Correndo o risco de esquecer de fechar. Então, é recomendado utilizar essa estrutura do Python chamada with. Ok, então eu percorri cada arquivo e abri ele com o comando open do Python. E eu chamei esse leitor do Python, né, vamos dizer assim, dessa variável f. Aqui a gente dá o nome que a gente quiser, né? Então isso aqui é um leitor do arquivo. Se ele é um leitor, eu mando ele ler o arquivo. Então, de forma bem tranquila aqui, só chamando esse método read, ele já me retornou todo o conteúdo do arquivo. Então, se eu olhar aqui, ó, isso aqui é o conteúdo do arquivo. Então, isso aqui, tudo isso aqui que está dentro do arquivo, é o que vai ser retornado por esse método. Isso para todos os arquivos na pasta. Então, é uma ferramenta poderosa, né, quando a gente trabalha com muitas coisas. E isso vai ser guardado na variável linhas, que eu falei, né? Então, essa variável vai ter todas as linhas de todos os arquivos. E aqui eu já dou um split no /n, porque eu não quero que tenha, por exemplo, eu não quero uma string dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Eu não quero uma string mais ou menos desse jeito, né? Então, é que teria um /n aqui. Para quem não sabe, um /n é uma quebra de linha. Então, o computador entende quando a gente dá um enter como /n. Então, eu não queria algo assim. Então eu falei, ó, dá um split, então ele vai cortar a minha string num determinado caractere. Que no caso eu falei, ó, quebra no caractere de quebra de linha. Isso aqui vai me retornar uma lista de linhas. Olha que legal. Então, eu vou ter uma lista e nessa lista vai ter o valor de cada linha separada por vírgulas não, né? Mas vai ter o valor de cada linha em cada posição da minha lista, né? Então aqui é a posição 0, né? Deixa eu colocar assim. Então, posição 1, aí por aí vai, né? Então, fazendo o split, ele vai me retornar uma lista, que é muito mais fácil de trabalhar. Então, por isso que eu usei o split no /n, para deixar de forma mais fácil de trabalhar as linhas, tá? Então, aqui eu retorno uma lista de linhas, tanto que eu coloquei no plural, né? É bem comum quando a gente trabalha com listas a gente colocar a variável no plural. Então eu vou apagar isso aqui. E foi só de forma a exemplificar. Ok? Então, como eu falei, nesse arquivo só tem lógica de leitura de arquivo. Não tem nada mais aqui. Então você não precisa se preocupar que aqui vai ter alguma coisa de MapReduce. Não tem. É só leitura de arquivo. Fechou então. Entendemos aqui o que foi a leitura dos arquivos. E aqui no código, o próximo passo é iniciando o MapReduce. Então aqui começa o passo a passo para a gente fazer o MapReduce. Então, a primeira coisa que eu faço, eu importo dos dois arquivos que eu criei,
Então, no caso, o arquivo map e o arquivo reduce. Eu importo, aqui se a gente olhar, ó, defmap. Então, eu importei uma função map do arquivo map e eu importei uma função reduce do arquivo reduce. Então, aqui eu estou chamando o que está nos outros arquivos. Que no caso, senão o Python não consegue fazer essa comunicação para a gente, né? Então, tem que fazer o import. É igual quando a gente utiliza alguma biblioteca. A gente não tem o código fonte da biblioteca. Aliás, a gente até tem, né? A gente tem os binários, né? Quando a gente coloca aquele pip install, a gente consegue os binários da biblioteca. E por isso que a gente tem que fazer o import, porque tecnicamente está em outro arquivo, né? Então, a gente tem que fazer o import da mesma forma que quando a gente separa em mais de um arquivo, a gente tem que importar também. Então, essa é a lógica. Então, beleza. Aqui, iniciando, primeira coisa, eu importei o que eu preciso para fazer o MapReduce. Aí, tem aqui, ó, variáveis para guardar os resultados. Então, já está explicando, né? Duas variáveis, uma é um dicionário e a outra é uma string vazia. É apenas a forma que eu escolhi de guardar esse resultado. Aí, no caso, ia depender de como vocês estruturaram a lógica de vocês. Ok. As variáveis sem muita dificuldade. Agora, começou as partes mais importantes, né? Então, a fase de map. Então, se é a fase de map, ó, dá pra ver, ele tá chamando aquele método map que eu importei do arquivo map. Então, toda a lógica de map tá no arquivo map. Então, vamos olhar o arquivo map. Então, aqui, ó, a gente pode ver que eu chamei os stop words aqui já, né? No caso aqui, eu só tô chamando pra gente ter, ó, dá pra ver que é um dicionário com um monte de palavras que são as minhas stop words, que no caso é o arquivo que o guardador passou pra gente, né? Então, eu só chamei aqui. Então, beleza. No arquivo map, eu tentei fazer de forma muito semelhante a como o Hadoop funciona, né? Porque eu fiz essa atividade, só que eu fiz de outra forma. Eu utilizei a linguagem Java, que é uma das linguagens principais para trabalhar com Hadoop. E com o Java eu consegui criar um arquivo que eu consegui passar para o Hadoop e realmente executar um MapReduce de verdade. Mas no caso, como a gente está trabalhando aqui de forma mais simplificada, a gente está testando no Python, né? Então, eu construí o MapReduce com a mesma lógica que eu utilizei lá. Depois, no final, eu mostro como é que ficou o código em Java. Não precisa entender o que eu fiz lá, eu só vou mostrar mesmo que a estrutura é bem parecida. Então é isso. Eu fiz de uma forma bem parecida como realmente é quando a gente escreve um MapReduce de verdade. Então beleza. Aqui, a primeira coisa. Quando a gente faz o map, nesse map, a gente vai receber o quê? A gente vai receber o valor da linha. Então, a linha de um arquivo. Como assim? Então, nesse map vai chegar uma linha, pode ser qualquer linha, de qualquer arquivo. Por que isso? Porque é a forma com que o Hadoop foi pensado de trabalhar. Então, ele é uma ferramenta para trabalhar com processamento em paralelo. Como você vai estar trabalhando em paralelo, as linhas não vão vir em ordem. E também não importa, porque se é processamento em paralelo, a ordem não importa, porque se importasse ia dar errado. A gente teria que trabalhar de outra maneira, no caso, né? Então, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo é um trabalho onde a ordem não importa. Eu posso começar a contar as linhas de qualquer ordem. Por isso que funciona. Eu consigo pegar uma parte e passar para um nó do Hadoop, e aquele nó vai ler aquelas linhas, processar, fazer um cálculo, e esse cálculo independe das outras linhas. Esse é o legal. Então, a gente vai receber uma linha. Então, eu vou copiar essa linha aqui, ó, que está bem curtinha, só para a gente conversar melhor. Então, um monte de arquivo aqui, meu Deus. Minimiza, ó, tá bem mais clean já. Então, beleza, ó. Você tá vendo aqui, ó, value. Então, aqui eu vou receber o valor da linha
Então eu vou colocar como um comentário aqui só para visualização. O que tem numa linha? Pode ser essa linha que a gente está falando, né? Então poderia ser qualquer outra linha, mas eu vou usar essa aqui como exemplo. Então a primeira coisa que eu fiz foi quebrar essa linha nas partes que são relevantes. O que é informações que a gente tem aqui? Seguindo, né, o documento guardado, né, ele explica, né, tem informação bibliográfica, depois temos os autores separados por 2 pontos, depois o título da obra, que é o que está aqui, né, ó. Tem essa descrição aqui, não sei bem o que é isso. É a única parte que a gente vai literalmente ignorar, não tem nada aqui de útil pra gente. Tem os autores, no caso aqui só tem um, mas poderia ter mais separado por 2 pontos aqui, né? E o nome, vou colocar eu aqui, Lucas. Pronto. Poderia ter mais um autor aqui e o título do livro, beleza. Então, cada linha tá desse jeito. O que eu fiz aqui? Eu quebrei nas partes que eram relevantes. É aquele mesmo split, então ele vai vir aqui, quebra e quebra. Então, isso aqui é a posição 0, isso aqui é a posição 1 e isso aqui é a posição 2, né? Então, tem cada uma dessas partes guardadas aqui. Aqui eu só faço uma verificação para ver se por algum motivo tiver alguma linha que está no formato incorreto, eu dei uma tratadinha aqui só para garantir. Mas pelo que eu vi não tem esse problema, tá? É mais só por desencargo de consciência. Ok. Então como eu falei, ó, na parte 1 eu tenho os autores. Só que lembre-se, a gente tem mais de um autor. E se a gente tem mais de um, é interessante trabalhar com uma lista. Então, se eu quero trabalhar com uma lista e eu sei qual que é o separador aqui, né? Ó, o que está separando o autor 1 do autor 2 é esses dois pontos, tá vendo? É isso que está separando os autores aqui. Então, se eu quebro nesses dois pontos, eu vou ter uma lista com esse autor aqui sendo a posição 0, né? E o autor 2 como a posição 1 da nossa lista de autores. E aqui eu pego uma lista das palavras, é a mesma lógica. Qual que é o separador de palavras numa frase? É o espaço em branco, de acordo com a forma de linguagem que desenvolvemos, né? A linguagem, língua portuguesa, língua inglesa, tudo igual. Tem o espaço em branco, é uma palavra diferente, né? Então eu estou quebrando aqui, aqui e aqui. Então vai ter posição 0, 1, 2, 3. Então vai ser 4 palavras para esse caso aqui. Então, ó, olha que maravilha. Já consegui os autores e já consegui as palavras. No caso, para esse livro, né? Esse livro aí, Navazo. Ok. Então, eu já separei os autores e já separei as palavras. Então, o primeiro tratamento que eu fiz um primeiro word count. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem que fazer duas coisas importantes aqui: contar as palavras e contar as palavras por autor. Então, para ficar mais fácil, eu já fiz uma primeira contagem aqui no map. Eu imagino que não seja o ideal, mas foi uma forma que eu encontrei de ficar mais fácil isso. Então, eu fiz uma... No caso aqui eu conto, por exemplo, se tivesse aqui letter, vou colocar mais uma palavra no título, eu ia contar quantas vezes cada palavra apareceu nesse título. Só para esse título aqui. Então, a palavra letter apareceu 2 e todas as outras palavras apareceram só uma, né? Então, aqui é a lógica para contar, né? Então, eu criei um dicionário e nesse dicionário a chave vai ser a palavra e o valor vai ser quantas vezes aquela palavra apareceu. Então, o que eu faço? Para cada palavra em palavras, eu pego essa palavra e retiro tudo aquilo que não é letra e nem número. Vocês não precisam entender exatamente o que é isso aqui, como é que eu escrevi isso aqui. Isso aqui é chamado de expressão regular, ou regex. Então, no caso, eu escrevi uma expressão regular
que diz o seguinte, ó, eu quero remover tudo que não é nem letra e nem número. Então, se vocês pesquisarem expressão regular em Python, sei lá, expressão regular remover tudo que não é número, ele vai te dar alguma coisa semelhante a isso. Então, esse método aqui faz isso pra mim. Ele tira tudo que não é letra e nem número. Então, tirou ponto, tirou vírgula, tirou espaço em branco, tirou tudo. De cada palavra, tá? Isso aqui eu apliquei pra cada palavra. E eu deixei minúsculo também pra... Na hora que a gente for fazer as comparações, principalmente aqui com stop words, as stop words estão todas em minúsculo. Então, eu transformei em minúsculo pra facilitar, né? A comparação. Então aqui, ó, se W é que eu abreviei, tá? Como eu tive que fazer esse tratamento, eu guardei nessa variável abreviada W aqui. Então, se a palavra não tiver nas stop words, né? Ou seja, se ela não tiver como para ser removida, aí eu conto ela. Porque se ela tiver em stop words, eu não posso contar ela. Então ela nem adianta passar para frente isso aqui. Então foi a forma que eu encontrei de verificar as stop words. Aí beleza. Aqui é só uma verificação. Isso aqui já é uma questão de programação mesmo. Porque, podem ver, eu iniciei um dicionário vazio. Se o dicionário é vazio, ele não tem chave nenhuma ainda. Então, se não tiver a chave dessa palavra, eu tenho que criar aqui. Eu tenho que criar essa chave. Então aqui eu falo, ó, eu vou criar a posição W e ela vai começar com o valor 1, porque eu estou contando uma vez. Então, só vai cair nesse if quando eu achar uma palavra pela primeira vez. Na segunda, terceira, milionésima vez, não vai cair mais nesse if, vai cair sempre no else. No else, é bem parecido, mas eu uso esse mais igual. Caso vocês não saibam o que é esse mais igual, é basicamente a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Então eu tô falando, ó, o valor antigo. Então, ó, se o word count para a palavra W fosse 5, então isso aqui me retorna 5. 5 mais 1, então falando, ó, tinha 5, adicionei mais 1. Então agora eu contei mais uma palavra. Só que dá pra perceber, né? Tipo, tá repetindo aqui e tá repetindo a mesma coisa aqui e um mais 1. Então, existe esse operador, que é o mais igual, que a gente utiliza para esse tipo de caso. Então, não precisa repetir, né? Fica mais fácil. Então, aqui é uma contagem, bem tranquilo. É claro, né? A estrutura que a gente tem aqui, ela é uma estrutura que você necessita de uma certa experiência para conseguir construir ela com uma facilidade, né? Que nem eu construí isso aqui em um dia, mas eu já tenho bem mais experiência em construir esse tipo de estrutura. Inclusive em outras linguagens, que é diferente. Ok. Então, com isso, a gente contou as palavras desse título. Ok. Então, contei as palavras desse título aqui. Mas aí você pensa, eu tenho que contar, por exemplo, eu tenho que dizer, ó, letter apareceu duas vezes pro autor 1 e pro autor 2, porque tem dois autores. Então eu tenho que atribuir isso para todos os autores que estão aqui, ó. Por isso que tem esse for aqui. Então, para cada autor, eu falo, ó, essas palavras aqui apareceram para esse autor. Simplesmente isso. Pronto. Terminamos o nosso map. Eu sei que é uma lógica bem difícil, né? Então, quando você não tem prática, é bem difícil desenvolver um negócio desse. Mas é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo. Como eu comentei, o importante é vocês, no momento, entenderem o que é o MapReduce. Então, eu tentei exemplificar aqui da forma que eu achei mais simples, tá? Ok? Então, fechou o map aqui.
Beleza. Agora terminamos a fase de mapeamento. Agora a gente vai para a fase do Reduce, onde a gente vai sumarizar tudo que a gente fez no map. Porque se vocês observaram, no map basicamente eu consegui separar as palavras de cada autor, né? Porque ó, eu falei, autor tem essas palavras aqui. Então ficou bem mais fácil de trabalhar com os autores, né? Então vai ter um dicionário, ó. Uma coisa que vocês podem fazer, ó, um teste legal. Vocês podem vir aqui e dar um print nesse map result, tá vendo? Ele guarda o resultado do map. Então, ó, antes de a gente fazer o map, né, ó, aliás, deixa eu copiar. Vocês podem ver, ó, o resultado começou vazio. Então, se eu printar aqui, não tem nada. Só que se vocês derem um print depois do carinha aqui, né, depois do map, que a gente fez a fase de map aqui. Então, depois daqui, vai ter o resultado do map. Então, vocês vão conseguir visualizar isso. Então, recomendo que vocês peguem o código e vejam como é que ficou o resultado antes e depois de cada fase, né? Então, map reduce, beleza, tava assim e depois ficou assim. Então, tentem fazer esses testezinhos que ajuda bastante a desenvolver o raciocínio, né? Ok. Beleza. Acho que eu vou fazer o seguinte para mostrar para vocês. Vou comentar aqui, só porque ele escreve o arquivo, né? Não quero que ele escreva agora. Eu vou mandar ele executar aqui o arquivo. Opa, vamos lá. Eu não salvei o arquivo. Cancela. Vamos lá. Ok. Ah, eu tirei o print. Muito esperto. Então, ó. Eita. Então, eu quero saber qual que é o resultado do map. E eu tenho essa variável aqui que é o map results. Então, os resultados do map estão aqui. Você mandar ele printar isso aqui, ele vai me printar o que tem aí. E aí, a gente tem muita coisa aí. Porque a gente pensa, ó, tem para todos os autores o resultado de quantas palavras cada apareceu por linha. Então vocês viram aí que ficou um tempinho printando, né? Mas ó, dá pra ver exatamente a estrutura que eu construí, ó. O autor Steve Brunigan, para um livro X, o livro não importa aqui pra gente, pra nossa análise não importa, apareceu a palavra can e apareceu a palavra Trace Roach. Ambas apareceram uma vez. Deixa eu ver se teve alguma que apareceu mais de uma aqui. Ó, aqui, ó. Não, não, aqui não. É que no geral, como o título é pequeno, as palavras aparecem uma vez por título, né? Elas podem aparecer mais vezes em outros títulos, né? Mas aqui, ó. Ó. Chips. Acho que aqui não. Ó. A palavra chips apareceu duas vezes no mesmo título. Então essa contagem já foi feita. E a palavra review também, ó. O review apareceu duas vezes nesse livro do George Smekal. Não sei. Ok. Então, é legal vocês printarem cada etapa aqui para entender o que está acontecendo, tá? Vocês podem testar também no Input Reader para ver como é que foi feita a leitura, tá? Ok, então eu vou descomentar isso aqui e tirei o print, beleza. Cansa bastante falar bastante, hein? Tomar uma aguinha aqui. Ai, ai. Então, a fase do Reduce, né? Como eu comentei, aqui a gente vai sumarizar tudo. Então, Reduce. Aqui a gente vai receber os valores para cada autor. Então, o que o Hadoop faz? No Reduce, ele recebe, por exemplo, só as palavras que apareceram para o autor X, que no caso é essa aqui. Essa aqui, eu até escrevi aqui em cima, ó, que é o nome do autor, nesse projetinho aqui. Né? Isso vai variar do problema que está resolvendo. E o Result List é uma lista
com a contagem das palavras. Então, eu vou ter, basicamente, vamos supor aqui, o, o Brian Thomas vai ter todas as palavras, quantas vezes ela apareceu por título, em todos os livros dele. Então, com isso aqui eu já tenho essas duas informações. Tendo isso, a gente pode contar de fato quantas palavras apareceram para esse autor. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente percorre essa lista de resultados e para cada chave, né? Cada palavra que é uma chave. Então, como é que eu posso explicar isso? Porque isso aqui é um dicionário, tá? Então, um dicionário é um objeto de chave-valor. E no caso, eu utilizei como chave as palavras. Então, por isso que eu coloquei aqui, word key. Então eu tô vendo, ó, para cada palavra que tem nesse dicionário aqui, eu verifico se ela já tá no meu dicionário final aqui, que vai ser a contagem final. Essa aqui é a contagem final. E é aquela lógica, né? Eu tô verificando se o objeto já existe. Se não existir, eu coloco zero. Aliás, se não existir, eu inicio ele com zero. Se já existir, aí eu somo. Eu somo com o quê? Com a contagem que eu já tinha de cada título. Porque vocês lembram? Se a palavra apareceu, por exemplo, a palavra letter apareceu duas vezes no mesmo título, eu já contei. Então eu não posso colocar um aqui, eu não posso falar uma vez. Eu tenho que falar quanto eu tenho nesse resultado aqui. Porque se a gente olhar aqui, eu já contei, ó. Eu contei aqui, por exemplo, que apareceu duas vezes a palavra letter, que apareceu uma vez cada uma dessas. Então, por isso que eu coloco assim aqui, tá? Opa. Volta. Então aqui eu tô pegando o valor, tá? E beleza. Basicamente já fizemos uma contagem de quantas vezes cada palavra apareceu. Agora é só colocar tudo isso numa string. Não é a melhor forma possível, mas eu optei por fazer dessa forma porque é bem mais fácil. Então eu coloquei uma string resultado em que o primeiro valor é a palavra. Então vai aparecer o nome, aliás, desculpa, não é a palavra. Essa aqui é o nome do autor, tá? Tá aqui em cima, ó, se vocês olharem, ó, aqui é o nome do autor. Então aqui vai aparecer o nome do autor, vai aparecer uma barra e vai vir separado por vírgulas a palavra e quantas vezes aquela palavra apareceu. Então dessa forma a gente vai ter para cada autor quantas vezes cada palavra apareceu para aquele autor. E é isso. Então aqui eu só estou juntando tudo numa string e o reduce ele retorna isso para mim. Ok, então é isso que o reduce faz. Ok, então a gente fechou a fase do reduce. Então aqui o trabalho do Hadoop já está feito e ele vai te dar a resposta. E geralmente o Hadoop te dá a resposta como um arquivo de texto. Então, a última parte aqui que eu fiz, eu peguei esse retorno aqui, que é o resultado do reduce, e escrevi no arquivo de texto, que é esse arquivo result.txt. Só tem que criar aqui, ó, tá vendo? Ó, pasta output. Deixa eu criar essa pastinha aqui, ó. Output. Então, na hora que eu executar, ele vai pegar o resultado e escrever nesse arquivo chamado result.txt. Então eu vou, ó, dar um cls aqui para limpar o console e vou mandar executar. Ele demora aí uns segundinhos, né, porque são muitos arquivos. E aí acabou. Se eu olhar aqui na pastinha output, ó, result.txt apareceu. Se eu abrir ele, como eu falei, tem o nome do autor, uma barra separando o nome das palavras. E tem cada palavra, quantas vezes cada uma apareceu, separadas por vírgula.
Então, basicamente, o trabalho do MapReduce está feito. Tá aqui a contagem. Uma coisa que poderia ter sido feita aqui era ordenar, já deixar ordenado, né? A palavra que apareceu mais vezes ficar em primeiro. Só que aí ia dar um trabalho a mais e eu acho que para a ideia aqui de explicar o MapReduce não precisa disso. Então se a gente olhar aqui esse arquivo, ó, ele é imenso. Ele tem acho que quase 70 mil linhas. Ó. E desce mais. Aqui, ó. Difícil, hein? Ó, tem 69.653 autores. Então aqui a gente tem a contagem de palavras por autor. Aí no caso, para realizar a atividade, o professor solicitou que vocês, no caso a gente, né, que eu já fiz no caso, e vocês procurassem esses dois autores aqui. Então, só para mostrar que tá certinho, né, se eu copiar esse nome e der um Ctrl F aqui, ó, Ctrl F, colo o nome dele, ó, tá aqui. Se vocês verem, ó, aparece uma única vez o nome dele, então só tem uma vez aqui. E quantas vezes cada palavra apareceu. Então, no caso, vocês teriam que olhar aqui e descobrir, é só olhar as palavras que tem e ver qual que aparece, as duas que aparecem mais vezes, tá? Então, vocês executem esse exemplo na máquina de vocês, gerem esse arquivo, dá um Ctrl F aqui e procura aqui pelo autor que vocês querem. Ó, só para mostrar, então aqui, ó, ele fala, o autor Alberto Petrossi. Vamos lá. Eita, tá difícil copiar aqui. Ctrl C. Beleza. Então aqui o autor Alberto Petrossi. O guardado falou que a palavra logic aparece duas vezes, né? Ó, logic aparece duas vezes, program 3 e using 2, vai. Vamos ver. Então, aqui é programs no plural, tá? São palavras diferentes. Talvez a gente pudesse fazer um tratamento nisso, né? Mas como não foi solicitado, eu segui a risca, então program no singular apareceu 3 vezes, using 2, aí tem os transforming também, né? Transformation 2. Então tá certinho. E eu acho que é isso. Então, ó, com isso aqui vocês já conseguem realizar a atividade e eu espero que tenha ficado mais claro esse conceito do MapReduce, tá? Eu deixei aqui também um linkzinho, aliás, dois links que são dois vídeos que eu assisti sobre como construir uma aplicação de fato com o MapReduce para o Hadoop, só que no caso eu encontrei exemplos em Java, né? E como eu já tinha conhecimento em Java, eu decidi tentar. Mas eu deixei aqui mais para quem tiver curiosidade e quiser testar. Esses dois vídeos, ó, tá aqui. Eu achei eles bem legais e explicam muito bem. Ele utiliza essa ferramenta aqui, que é o Docker, que permite que vocês simulem ambientes, por exemplo, um ambiente Linux no Windows, sem precisar de uma máquina virtual, né? Então, e ele tem um monte de outras utilidades e vantagens, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma ferramenta muito boa. Eu montei aqui na minha máquina, ó, tá rodando aqui. Então eu tenho um ambiente do Hadoop aqui e eu achei bem mais prático do que utilizar uma VM, principalmente porque eu sou usuário de Windows, tá? Se você usa Linux, não tem porquê, é muito mais fácil você fazer direto no Linux. Porque o Linux também tem Docker, tá? Então esses dois vídeos aqui eu acho que explicaram muito bem como é que funciona o MapReduce. Foram vídeos que eu utilizei para criar o meu exemplo. Aqui é o meu exemplo, tá? Então é código Java. A gente não teve no curso isso ainda. Não sei se vai ter, mas eu já tinha conhecimento, então eu fiz. E se a gente observar, tem mais ou menos a mesma estrutura. Então, map, tem aqui chave,
E tem um text aqui, value. Então, se vocês lembrarem lá do map, se vocês quiserem voltar no vídeo também, esse value é o valor de cada linha. Então, se vocês olharem, ó, é a mesma lógica que eu fiz lá no Python. Eu quebro nos 3 dois pontos as partes da linha e depois eu quebro nos dois pontos os autores. E aqui eu utilizo um outro negócio, isso aqui já é coisa do Java já. Não vou entrar em detalhes, não tem porquê. Mas ó, a lógica aqui de separar os as partes da linha e os autores é a mesma, só muda que é outra linguagem, mas é a mesma coisa. Então, se vocês olharam, é um método map e a lógica que eu utilizei é exatamente a mesma. E o reduce é a mesma coisa, né? Então, eu realizo a contagem, ó. No Java, a gente não tem dicionário, a gente tem esses mapas. Mas é a mesma coisa, chave, valor. Então, aqui é palavra, quantas vezes a palavra apareceu. Então, palavra Word apareceu uma vez. Depois eu falo Word apareceu mais uma vez e por aí vai, né? Então, e mesmo esquema, ó, eu faço o esquema da string, né? Então, eu coloco o nome do autor e depois as palavras separadas por vírgula, né? Então, no fim, vai dar o mesmo resultado que deu para vocês aqui no Python. A diferença é, aqui é um caso de aplicação real. Aqui eu estou de fato utilizando bibliotecas do Hadoop. Então, ó, se vocês olharem, ó, eu utilizo aqui as bibliotecas do Hadoop para usar MapReduce, ler os arquivos, criar um job, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre isso, mas aqui de fato é como um programa do Hadoop funciona, né? Um MapReduce do Hadoop. Mas ok, eu tentei fazer um exemplo bem semelhante com o que realmente é o real. E eu acho que é isso. Então, eu deixei os links aqui para caso vocês queiram ver os vídeos, né? Só um detalhe, os vídeos estão em inglês, então é bem difícil achar conteúdo sobre isso em português, ainda mais um conteúdo bom. Então, eu tô passando esses dois aqui em inglês, que foram os que eu vi e que eu achei bem legal, que eu entendi bem sobre o assunto. E o link do repositório tá aqui, tá? Então, peguem o código, testem. Qualquer coisa, se der errado, sei lá, não entendeu muito bem alguma coisa, sei lá, me manda uma mensagem, depois me chama na aula, que a gente conversa, tá? Ah, e eu acho que é isso, então, boa sorte aí, galera. Valeu.